É do conhecimento geral que os animes Battle Shonen possuem alguns protagonistas mais icônicos. Goku, Naruto, Yusuke, Edward Elric. Dá pra notar pelo título muitas vezes, onde é referenciado ou contém o nome do protagonista. Eu poderia ficar aqui falando um pouco mais sobre exemplos, mas tem um entre esses, não mais nem menos interessante, o intuito aqui não é comparar e sim falar sobre, que me agrada muito. Esse moleque com chapéu de palha, camisa aberta e chinelo. Luffy, da série One Piece, tem o arquétipo perfeito de um protagonista shonen. Podemos notar, por exemplo, como Luffy é bobo, muitas vezes ingênuo, sem noção, algo que se torna um problema quando esses traços não mudam nada dentro da história. Ele é inegavelmente um estereótipo, muito bem aproveitado dentro do mundo onde está inserido. Por ser assim, algumas ideias de One Piece conseguem existir sem qualquer necessidade do protagonista estar inteiramente dentro do conceito, o discutindo a todo momento. Peguemos como exemplo Alabasta. O Luffy não decide ajudar a Vivi, uma princesa, por ele ter feito uma análise meticulosa sobre qual governante seria melhor para aquele país. Nem chega a questionar como a política absolutista da região muito provavelmente geraria conflitos daquele tipo para sempre. Simplesmente ajuda, por achá-la uma boa pessoa. E é nesse absurdo que temos uma questão bem curiosa do personagem. A história acontece por conta e em volta dele. Mesmo assim, a nossa visão de todas as aventuras não se dá inteiramente por ele. O Luffy não tem balões de pensamento. Logo, não podemos considerar One Piece uma história no panorama dele, e sim do nosso. Esse semi-distanciamento cria uma mística de lenda rondando esse personagem a todo momento. Vimos infância, crescimento e conquista do mais alto posto pirata por parte dele, ser o imperador dos mares. Nós estávamos lá acompanhando essas histórias. Por conta disso, as vemos como verdadeiras, ao mesmo tempo em que todo esse absurdo se encaixaria num conto de bar. Enquanto segue essa fórmula, o Luffy é muito conciso. O Oda sabe muito bem guiar os seus personagens. Mas ser apenas um arquétipo de herói shonen bem executado tornaria ele mediano. Precisa existir um valor humano aqui para elevar essa ideia. Basicamente, uma verossemelhança. O primeiro convite de Luffy para que alguém entre em seu bando ocorre aqui. O Chapéu de Palha invade uma propriedade militar, aproxima de um homem preso em uma estaca de madeira e pergunta se ele está a fim de entrar em sua tripulação. Em outro momento, o navio do Chapéu de Palha se encontra extremamente fragilizado, onde nem mesmo um conserto seria possível. Mesmo com todas as recordações, Luffy decide abandonar o barco. Indignado com isso, o Sop, membro da tripulação, confronta Luffy, que é obrigado a espancar um de seus companheiros devido a uma discordância. Há um grande contraste entre essas duas situações que ilustram muito bem o personagem de Luffy. Primeira, a sua parte de conceito coexiste muito bem com a sua função de capitão. O Zoro é salvo, se tornando imediato do bando. Logo, um membro essencial. Então, muito mais à frente na história, temos isso, uma situação criada a partir de um gerenciamento de personagens absurdo. Incrível pensar que o momento onde o Luffy melhor exerce sua função de comandar é aqui, indo contra um de seus companheiros com o propósito de proteger o resto deles. Isso não surge com a desconstrução, pois o personagem já havia tido momentos de seriedade ao decorrer da narrativa, como quando não decide fazer nada contra a tripulação de Bellamy, a cena mais bem dirigida de One Piece. Aposentar o Merry, barco do Chapéu de Palha, seria algo bom até mesmo para o Sop. A decisão visava proteger a todos. Uma escolha de muito sentido, levando em consideração o Luffy. A questão é ser tão criativa essa situação. O que o Luffy faria se alguém da tripulação discordasse dele? Ainda sendo o mais fraco do bando, responsável pela discordância. Produz uma das melhores, se não a melhor luta de One Piece, ainda por cima um retrato do que é o Luffy enquanto capitão. O Merry não foi sacrificado por conta de um barco novo ser simplesmente melhor. Sop não apanhou por conta do Luffy ter orgulho de sua posição de capitão e não suportar ser questionado. Tudo isso acontece porque o barco quebraria em algum momento de sua aventura, deixando a deriva no mar, ocasionando na possível morte de todos os companheiros de Luffy. Pior destino possível para o capitão que busca uma simples aventura no mar com seus amigos. Todos sentimos empatia pela situação de Sop, é inegável. Merry provavelmente é o objeto mais significativo da vida dele, além de ter sido um presente de sua amiga. Mesmo assim, o Luffy aceita o Sop novamente no bando, depois do próprio repensar toda a sua inconsequência. Ao aproximar o Chapéu de Palha de um líder, a história dá um lado humano ao Luffy. Na maioria das vezes é um péssimo capitão, colocando sempre sua população em situações de perigo, sendo infantil, horrível em todas as tarefas de um barco, não tendo conhecimento algum em navegação ou questões históricas daquele mundo. É só um moleque tentando cumprir uma função.
Seria muito demorado explicar todas as ideias de One Piece aqui e como o Luffy concentra alguma delas. O importante é o seguinte, ele é um símbolo de liberdade. Isso reflete na principal motivação do personagem, buscar o tesouro do One Piece, pois segundo ele, o homem mais livre dos mares é aquele que conquistou tal feito. Além de contrastar com sua posição de capitão. Normalmente se espera alguém rígido como líder, os maiores exemplos de capitães que temos são militares. Uma figura com propósito, diz lá, ordem, ameaçadora, logo nada convidativa para qualquer tipo de aproximação. Resumindo, alguém fechado para a própria bolha, ou seja, os seus aliados. O Luffy se aproxima dessa imagem em alguns momentos, como quando lida com Mary. Entretanto, na maior parte do tempo, a figura de liderança do Luffy existe como algo muito próximo daqueles que ele comanda. Não são aliados ou até mesmo servos, mas sim amigos em sua jornada. Cada um tem seu propósito ali, que é respeitado pelo capitão, e essa convergência de objetivos gera uma caminhada onde todos sobem juntos. Quanto mais próximo de ser o rei dos piratas o Luffy se encontra, mais próximo de finalizar o Mapa Mundi a Nami está. Assim segue. Vale ressaltar que a série não trata a forma do Luffy de comandar como a única certa. O Smoker é o cara mais conservador possível daquele mundo e mesmo assim também gera um ambiente dentro de sua tripulação onde as coisas funcionam e todo mundo existe, sendo respeitado. O ponto é tentar trazer novas abordagens desses ambientes muitas vezes tóxicos, baseados em hierarquia. Sendo inegavelmente um dos melhores heróis shounen, existe aqui um ponto definidor para a caricatura do que é esse personagem, a saga de Marineford, sendo responsável por punir o Luffy de todas as formas. Após vivenciar todas as desgraças de um conflito entre as maiores forças do mundo, falhando de forma absurda no seu objetivo ali, Luffy não quer mais viver. Ele erra muito durante a Guerra dos Melhores, só que isso não é um problema. Quantas vezes a gente já viu o Luffy errando? A questão é ter falhado. O Luffy deixou alguém que ama morrer, inteiramente por sua culpa. Um homem que desafia até mesmo o mundo para salvar quem ama, perdeu. Chora, culpa o destino, tenta destruir tudo, enquanto você observa a decadência de alguém que já foi incrível. O Luffy sofre. Sendo o momento mais subversivo da obra, existe um redirecionamento do personagem para suas responsabilidades. A perda do seu irmão foi significativa. Contudo, existem centenas de pessoas dependentes do Chapéu de Palha. A questão dos amigos se mostra presente aqui, é claro, mas também devemos ter noção da importância social do Luffy dentro daquele universo. Pessoas, raças, países inteiros tiveram a sua realidade mudada por conta desse moleque. E se ele for embora de um dia pro outro, eles perdem uma força, perdem um símbolo de libertação. Sendo muito ressaltada a aceitação do erro. Mesmo sendo um dos caras mais incríveis e absurdos da ficção, o Luffy é permeado por falha. O primeiro capítulo da obra retrata várias delas. Comer a fruta da borracha, agir impulsivamente, ser responsável pelo Shanks perder o braço, isso segue até hoje, em qualquer seja o arco, imagino até o fim desse mangá. Adentrando na questão de capitania, onde ele tenta ser o adequado, chegando à sua posição de amigo. Com isso, recebemos a melhor idealização de todas, justamente por ser falha.